Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira, vai ter reunião do FONC, então vamos com cuidado, vamos direto para as notícias, sem antes pedir para vocês dar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque Morning Call você vai ver aqui todos os dias. Vamos dar uma olhada aqui nas notícias, começar falando pela Goldman Sachs, que elevou a classificação de investimento dos bancos aqui do Brasil para neutra, ou seja, ontem eu acho que vocês notaram a grande explosão que deu no mercado logo na abertura, foram 2 horas de mercado bem direcional e pressionando bem o movimento do preço. Eu estava aqui operando, até levantei as mãos assim, falei, opa, não dá mais para operar porque o mercado foi muito direcional contra o movimento da primeira hora e foram 2 horas que realmente o mercado explodiu, tanto o índice subindo, o índice futuro, quanto o dólar futuro caindo. E na sequência dessa informação da Goldman Sachs também saiu o balanço do Carrefour, que fez com que as empresas também se movimentassem bastante e acompanhou a alta do mercado, empurrando o mercado cada vez mais para cima, o que foi legal de se ver, mas não teve como operar porque foi de extrema pressão, de extremo movimento direcional. Então isso culminou com a alta da bolsa que nós tivemos ontem. Também tem informação dos IPOs que estão para ser abertos aqui no Brasil. Finalmente, será que vai acabar a seca de IPOs? Ontem teve a reunião dos executivos da Ambima com a mídia. Então eles fazem uma reunião aberta onde eles debatem as possibilidades de abertura de novos IPOs e novas informações, novas notícias que possam vir com relação ao nosso mercado aqui. E nessa reunião foi dito que era possível, estamos chegando ao fim da seca de IPOs aqui no Brasil, o único ponto de atenção é com relação às informações que logo mais a gente vai passar para vocês sobre a taxa de juros americana. Por quê? Uma vez que a taxa de juros americana está alta, isso pressiona os nossos juros aqui também. Por mais que você fale, ah não, Adriano, a gente aqui não tem nada a ver com o dólar, tem tudo a ver, a economia é toda interligada. Quando a gente faz uma importação de algum produto, e nós somos muito dependentes de importação de produtos externos, então isso faz com que isso impacte, o dólar impacta na nossa moeda, o dólar impacta na nossa taxa de juros, e isso realmente nos prejudica. Então, o ponto de atenção da Ambima foi com relação a essa informação. Se a gente não tiver uma queda de juros americana, vai ser muito difícil a gente ter novos IPOs aqui no Brasil, apesar de a gente já estar muito próximo disso acontecer, porque aqui os nossos juros, nossa inflação, aparentemente está estável, fazendo com que os nossos juros tivessem caído e assim dando abertura de espaço para abertura de novos IPOs. Bom, pessoal, também tem informação muito impactante com relação à ata do FONC, que vai sair hoje às 4 horas da tarde, sempre quando a gente for para o calendário econômico eu vou pincelar mais isso, mas é importante dizer para vocês que toda quarta-feira que tem reunião do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, a gente tem explosão no mercado exatamente na hora que sai a informação da ata do FONC. Então eu vou dizer para vocês, cuidado e cautela, dia de reunião do Federal Reserve é um dia diferente. Eu vou dizer para vocês que é incômodo, porque nós tivemos aí uma segunda-feira bem chata, por conta do feriado americano, nós tivemos uma terça-feira bem ruim, porque o mercado explodiu, foi direcional, não deu muita oportunidade, e hoje vai ser um dia bem tenso com relação a essa informação de horas vão surgir apostas que vai ter taxa de juros zero, depois taxa de juros vai cair, depois taxa de juros vai subir, então isso realmente faz com que o mercado se movimente muito em questão de especulação. Todo mundo mandou, todo mundo não, né, mas eu recebi muitas mensagens ontem no direct para falar, Adriano, fala do impeachment, vai ter impeachment. Gente, eu não costumo falar aqui de política, eu corro para falar de política porque não é uma coisa legal, cada um tem sua ideologia, cada um tem seu espectro político, isso é bem chato, mas realmente o impeachment é algo que pode mexer, sim, pode não, algo que mexe com as bolsas, sem dúvida, se acontece, se começa o processo, realmente mexe. Eu vou dizer para vocês que, dando uma analisada nas notícias, acompanhando a informação, eu não vejo clima para impeachment, apesar de ter ouvido falar muita besteira por aí com relação à nossa visão internacional, aqui a visão que as pessoas têm internacional que que os países têm do Brasil. Então isso impacta bastante, mas não há clima para impeachment, eu não vejo isso acontecendo pelo menos agora, nesse momento. Impeachment, eu sempre digo que é uma questão não política, mas popular. Se a população ali começa a se mover, se a gente tem ali uma movimentação muito grande, pode começar a ter um clima para, mas caso contrário não há. Então, quem está me pedindo falar de impeachment? Não há motivo para falar de impeachment, eu vou ter que imprimir minha opinião, não vejo clima para isso agora, pode acontecer, pode começar a ter clima, se isso começar a acontecer, se isso começar a ter clima e começar a impactar aqui na bolsa, que o nosso objetivo aqui é falar de bolsa, é nos focar aqui no day trade do dia, se isso começar a impactar, aí eu vou trazer para vocês essa informação aqui. Do mais, vamos direto para o calendário econômico, entender o que está acontecendo.
E hoje não tem nada mais no calendário econômico a não ser a ata do FONC, da reunião do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, que sai às 4, e depois que sai essa notícia o mercado continua se movimentando nas horas seguintes, dadas as declarações que tem logo na sequência. Então vamos com cuidado e cautela, hoje é um dia diferente, tá? Eu sei que a semana tá dura, eu sei que a semana tá difícil, mas vamos com cuidado e cautela porque hoje pode ser um dia bem ruim. Bom pessoal, vamos dar sequência aqui para olhar os principais indicadores e cotações de bolsas mundo afora, sem antes falar para vocês que eu sempre digo aqui os principais horários da bolsa, e me esquecendo, às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 abre o mercado à vista quando eu gosto de operar porque tem injeção de liquidez e movimento das ações, e às 11h30 a NYSE, que em breve está acabando, dia 11 de março vai acabar o horário da NYSE às 11h30, passando a ser, voltando na verdade a ser às 10h30 por conta do horário de verão americano. Agora vamos lá para a cotação de bolsa e principais indicadores mundo afora. Vamos aqui direto falar da Ásia, que fechou mista no dia de ontem. Europa, nesse momento, opera praticamente ali levemente toda mista, com leves altas e leves baixas. E Estados Unidos todo em queda, um ponto de atenção. Também ontem nós tivemos uma das quedas muito agressivas na bolsa, na Nasdaq, na bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. Também tem informação dos principais indicadores mundo afora. Começar falando pela nossa bolsa, nossa EWZ, bolsa dolarizada, que subiu 1,75% ontem. Barril Brent de petróleo, numa queda de 0,61%, cotado nesse momento a 81,28 dólares. Esperamos aí que a gente veja mais queda para ele ficar trabalhando abaixo da linha ali dos 80 dólares. Minério de ferro numa queda de 0,44%. DXY, um pouco mais alto que o normal, numa alta de 0,10%. Normalmente ele trafega ali em 0,3 para cima, 0,3 para baixo. 0,10 realmente é um ponto de atenção. O VIX, o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, nesse momento numa alta de 1,69%, e as bitcoins cotadas a 51.304 dólares. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui direto na nossa bolsa, no nosso índice futuro e dólar futuro, os ativos que nós operamos no Day Trader. Começar aqui, eu tô com 60 minutos aberto, mas eu vou pro diário para depois a gente cair para os 60 minutos horário dos Day Traders. E ontem, olha só, o diário tá bem chamativo por conta do movimento forte que nós tivemos ontem, movimento bem agressivo, que me espantou não ter ido com volume financeiro na média, mas vamos devagar. Ontem a gente teve um momento direcional de alta, rompendo aqui as linhas que nós vimos da média móvel de 20 períodos aritmética, saindo de Trap Zone, que é um ponto de atenção bem interessante. O volume financeiro foi abaixo da média de 20 períodos ali, da média móvel de 20 períodos aritmética, dentro do volume financeiro que eu coloco na parte inferior do gráfico. Eu gosto de ver um volume na média, mostrando que tem força no movimento. Então esse movimento foi direcional, mas não foi com tanta força quanto eu gostaria de ver por conta desse detalhe. O IFR começou a trabalhar acima da linha dos 50%, mas isso só evidencia uma coisa pra gente aqui. Estamos em consolidação, gente. Isso aqui não é um movimento que vai fazer com que as bolsas subam. Olha só que coisa maravilhosa. Não, isso aqui é só uma consolidação. Dentro dessa zona de consolidação, desse caixote que eu desenhei aqui para vocês, marcando esses pontos específicos, tá? Olha só, alta, baixa, nós temos aqui um toque na alta, este candle rompeu, fato que este candle rompeu o movimento, mas logo ele devolveu, não consolidando esse movimento de alta, e essa alta foi dentro dessa zona de consolidação que começou a acontecer no dia 22 de janeiro. Então a gente só está dentro daquela zona de consolidação, o mercado só está lateral sem fazer nada e não nos dar uma direção. Então a gente fica aqui trabalhando dentro dessa zona, não tendo muito mais o que dizer com relação ao movimento. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos, horário dos day traders, para ver se ele nos diz alguma coisa um pouco mais interessante. Eu vou dizer para vocês, ele quebrou a tendência de queda que nós tínhamos anterior. Olha só, topos descendentes e fundos descendentes. O último topo a considerar era esse aqui, que foi quebrado ontem, que eu vim dizendo para vocês, olha só. Ontem foi quebrado esse movimento desse topo com relação a esse comportamento do preço. Ele explodiu, rompeu essa região e deu sequência na alta. Então agora, uma vez que ele fez esse comportamento, o que nós devemos esperar de uma quebra de movimento de tendência num movimento mais curto dentro dos 60 minutos? Lembrando que o diário está consolidado. Nós esperamos um pullback para que o IFR volte a respirar, porque ele está muito próximo ali da linha dos 70%, para dar um conforto no nosso movimento e esperar uma entrada na compra. Então o objetivo agora é esperar uma compra, mas não com muita força. Por que eu estou dizendo não com muita força? Lembrando que o diário está consolidado. O mercado pode fazer um movimento de alta, bater no pico de consolidação e voltar a cair. Nós temos aqui uma distância até o pico de consolidação, que é a parte maior da última alta feita, de mais ou menos ali uns 1.170 pontos. Lembrando que a nossa bolsa anda em média 1.700 pontos, a nosso índice futuro. Vamos dar uma olhada no dólar, tá? Uma vez que a gente está vendo que o índice está bem difícil aqui de entender o que vai acontecer. O dólar está direcional nos 60 minutos, mas de novo, vamos primeiro para o diário, para depois a gente cair aqui para os 60 minutos, para a gente fazer uma análise um pouco mais fina. E no diário nós podemos afirmar que estamos dentro daquele mega caixote que começou a acontecer naquela consolidação bem bruta em novembro do ano passado. Vou pegar e traçar aqui a ferramenta caixote
para mostrar para vocês esse traçado de movimento. E olha só, o comportamento dele continua aqui dentro. Não tem nada muito mais a se dizer. Ontem foi um movimento bem direcional, na contramão do índice, fato. Esse movimento direcional já foi mais interessante porque o volume financeiro foi na média móvel de 20 períodos aritmética. E o IFR começou a trabalhar abaixo da linha dos 50%, o que me dá a única preocupação é que foi um movimento forte e nós estamos aqui perto da parte inferior do caixote. A gente está vendo aqui sempre ele bate na parte superior, bate na parte inferior, bate na parte superior, bate na parte inferior. Isso não significa que ele não vá romper, porque em algum momento ele vai voltar a tomar tendência. Isso é um fato também, não tem como o mercado ficar aqui sem tomar tendência. Mas aqui dentro dos 60 minutos, fazendo uma análise mais fria, nós temos aqui um índice, um dólar futuro trabalhando pressionado no IFR. Olha só como ele está bem abaixo da linha dos 30%. Isso dizendo que está pressionado. Pode não, fatalmente entrará força compradora, fazendo com que o mercado faça um pullback ou uma reversão de tendência para voltar para aquela consolidação bruta. Eu diria para vocês, é possível termos queda no dólar hoje? É possível termos queda, mas é um ponto de atenção porque realmente o mercado está estressado. É possível termos alta hoje no índice? É possível ter alta no índice, mas também é um ponto de atenção porque o mercado também está pressionado. Esse ponto que eu queria colocar para vocês, então vamos com cautela. Dia de reunião da alta do FONC é um dia que exige mais atenção. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham um bom dia de operação. Vamos com cautela, eu sei que pode ser o terceiro dia que não aparece nada para a gente fazer com segurança, e se não aparecer nada, nada deverá ser feito. Espero vocês às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, para que eu mostre minha operação Day Trade na conta real, e como eu sempre digo aqui no final dos vídeos do Bom Dia Day Trader, galera, bora pro game!